Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro, Reflexões da Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. Deixe aqui a sua contribuição, a sua reflexão, e é essencial a sua participação. Nós agradecemos muito a você que segue todos os conteúdos do MAP. Nós temos dezenas de conteúdos que você pode acessar, vários tipos de temáticas que nos levam ao aprendizado e ao nosso crescimento profissional e ao crescimento principalmente espiritual. Nós estamos agora entrando no mês de setembro e, como sempre, o MAP faz um trabalho de discussão, análise a respeito dessa temática do suicídio, que é uma questão que tem múltiplas causas, né? São múltiplos os fatores, inclusive os espirituais. E nós hoje, para a gente começar a conversar com vários encontros, nós temos uma querida amiga, companheira do MAP, cofundadora do MAP, a psiquiatra Laís Bertoche. Olá, Laís. Seja Olá. Muito bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e olá a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não sei se cabe o bom dia aqui. Nós, a cada momento, né, quem vai nos ver será boa tarde, boa noite, né, boa madrugada, né? Que bom, né, que os recursos da mídia alcançam, né, em todas as partes do planeta. E nós queremos lembrar que nós temos nosso polo lá em Portugal. Fora ainda aqueles outros que são compartilhados, né, pelo Brasil afora, né? Então é uma oportunidade sagrada. Então sempre é bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do momento de cada um, que vai estar interagindo com a gente. Deixa aqui então mais uma vez pedindo a sua contribuição, o seu compartilhamento, a sua sugestão, o seu questionamento, que a Laís estará depois interagindo e respondendo as possíveis dúvidas que possam estar surgindo. Então, Laís, Setembro Amarelo, por onde a gente pode começar, para a gente começar esse nosso encontro, dessa temática tão impactante, né? Nós sabemos que aqui pelo Brasil, são os dados do ano passado, em torno de 35 mil atos, né, de suicídio, e no mundo, no planeta todo, cerca de 700 mil. Então, é realmente uma grande calamidade, né, que exige já, de muito tempo, alguma ação de políticas públicas, né, e de todos nós como sociedade. Então, estamos aqui para te ouvir e começar a refletir dos conteúdos que você está nos trazendo. O interessante, Pira, é que essa campanha começou justamente pela Legião da Boa Vontade, em sintonia com o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Psiquiatria. Então, eles se uniram para justamente tentar auxiliar as pessoas, primeiro, a identificar o sofrimento mental, o sofrimento emocional, depois perceber que eles podem ter ajuda, né? E que a gente possa identificar os primeiros sinais de que a pessoa não está bem e, portanto, possamos ajudá-las a encontrar uma cura e um equilíbrio. Então, é uma campanha extremamente importante para nós, né? Outro dado interessante é que, principalmente depois da pandemia, parece que o número de suicídios aumentou bastante, de atentado contra a vida, né? E a população mais suscetível são exatamente os jovens, adultos, adolescentes e adultos jovens, e as populações como LGBT e, principalmente, claro, aqueles que já têm distúrbios mentais, né? Esses são mais suscetíveis a esse tipo de sofrimento. A questão assim, ela é bastante complexa, né? Muito. E por isso essa necessidade. E nós temos o CVV, né, Laís, que tem também uma origem muito bonita, né? Que a gente, né, volta e meia estamos com eles, né? Eles colocam também lá nos fundamentos deles, né, nas orientações, que às vezes cerca de 80% das situações elas podem ser evitadas a partir desses sinais que você colocou, né?
Que sinais seriam esses? Porque às vezes tão diverso, né? Em momento, né? O isolamento, tudo isso que você está trazendo, a questão de sofrimento, de conflitos mesmo que a pessoa traz por si mesma ou no contexto da sociedade como um todo, né? Então você falou nesses sinais, como é que seriam esses sinais? O que você pode destacar aí para a gente, assim, já nesse ponto, né? A gente tem que primeiro diferenciar bem o sofrimento que todos nós temos, estamos aqui no mundo, né? Que é uma tristeza por alguma frustração, ou como quando alguma coisa não dá muito certo, ou ficar ansioso esperando algum acontecimento, ou mesmo um luto, quando alguém falece, ou quando algum término, um término de relacionamento, ou um transtorno por uma perda de um trabalho, qualquer coisa assim. Isso tudo são processos que trazem sofrimento, mas não nos conduzem a um desfecho mais trágico, né? O que acontece? Algumas pessoas, em alguns momentos, se sentem extremamente frágeis e, em vez de conseguirem sair desses sintomas, desses sofrimentos, com o tempo, esse sofrimento se prolonga e se agrava cada vez mais. Então, por exemplo, começam a se isolar, começam a não querer mais participar com as pessoas, começam a não querer mais ir trabalhar, começam a sentir que a vida não tem mais motivos, começam a não ter perspectiva de futuro, ou ficam aprisionadas no passado, às vezes reverberando mentalmente uma situação e mantendo aquilo na mente, né? Favorecendo inclusive até outros distúrbios, né, Bíblia? Você fala assim, outros distúrbios, existe assim uma incidência assim de maiores ocorrências, por exemplo, na pessoa que tem um transtorno tipo depressão, ou tem um outro tipo de transtorno em relação, porque isso às vezes vem isolado assim de um tipo de questões mais de profundidade que o indivíduo possa ter. Porque os transtornos, exatamente, eles são considerados, quer dizer, nós consideramos um transtorno quando aquela situação perdura ou quando ela cada vez mais se agrava. E aí ela precisa justamente de ajuda. Ela não consegue mais sair sozinha daquela condição, né? E nesse caso, muitas vezes ela precisa da ajuda da família ou dos amigos que identificam esse problema e podem como que puxá-la para fora desse buraco que ela está entrando cada vez mais profundamente, né? E, nesse caso, uma escuta de alguém com sensibilidade, poder perceber que está acontecendo algum distúrbio maior, é importante. E aí, claro, você tem alguns modos de tratar, né? Uma delas, em primeiro lugar, é procurar ajuda profissional e, concomitantemente, ajuda espiritual. Mesmo que a gente não tenha uma compreensão muito grande de alguma religião, alguma doutrina espiritual, a casa espírita ela pode lhe ajudar muito, porque sempre num processo desses tem outros transtornos envolvidos, né? E a gente vive externamente, quer dizer, a gente está cercado por aquilo que vem na nossa mente, no nosso coração, né? Então, se a gente está cada vez mais deprimido, a gente vai atrair para nós energias, presenças, né? Consciências cada vez mais deprimidas, né? E aí é um risco de aprofundar essa condição para coisas bem mais sérias. É interessante, né, Laís, assim, que a ciência oficial
felizmente, né, cada vez mais parece que está se atentando contra essa necessidade desse acolhimento. E ela não conhece, ou muitas vezes não valida, não reconhece ainda, né, esses fatores espirituais. Então, já entrando, além disso tudo, essas variáveis espirituais, a questão fica muito mais complexa, né? Muito mais, porque deixa de ser apenas uma alteração bioquímica, né? Que nunca é, mas geralmente a medicina trata bioquimicamente, quer dizer, com antidepressivos, com substâncias que atuam a nível bioquímico. Mas esses sofrimentos são sofrimentos da alma. É a nossa alma que sofre. Ou por conta de algum sofrimento, às vezes até ancestral dos nossos familiares, ou nossos mesmos, né? A gente, na doutrina espírita, compreende que nós não vivemos uma única vez, né? Essa aqui não é a nossa primeira existência na Terra. Nós vivemos muitas vezes. E é exatamente por isso que há tantas mudanças e tantas diferenças, melhor dizendo, entre as pessoas. Algumas pessoas têm uma evolução mental, uma inteligência brilhante, outras têm habilidades que nos surpreendem, né? Às vezes a gente vê pianistas com pouquíssima idade, não é? Outros têm um coração imenso, uma capacidade de entender o outro, de chegar junto, de auxiliar mesmo aqueles que estão à volta, que também é surpreendente. Então, evidentemente, a gente não pode imaginar que todos nós estamos no mesmo momento evolutivo, já que Deus se derramou igualmente para todos nós, né? Então, deve ter aí outros fatores que justificam essas diferenças, inclusive físicas, porque algumas pessoas são tão bem-sucedidas e outras têm tantas dificuldades no mundo, né? E o Espiritismo, ele pode explicar isso muito bem. Justamente falando dessas vidas sucessivas, que é um dos pontos básicos do Espiritismo. Muito bom. Você que está nos acompanhando aqui pelo MAP, estamos aqui com a nossa querida Laís Bertossi, psiquiatra, homeopata, né? Trabalha também com a questão transgeracional, né? Que a gente pode falar mais no outro bloco também, sobre a questão aí da constelação, né? São múltiplas as variáveis que envolvem essa questão do suicídio. Laís, nós estamos encaminhando aqui para o encerramento do nosso primeiro bloco, como nós falamos, acaba rapidinho, mas a gente começou falando sobre o Setembro Amarelo, né? Aí eu queria ouvir de você a origem, né, que foi, né, que pelo menos é o que consta, né, que teria sido de um rapaz de 17 anos, né, nos Estados Unidos, né, em que com 17 anos acabou cometendo suicídio. E por que o amarelo? Porque ele tinha como hobby cuidar de carros, né? Ele tinha um Mustang na época, 68, e pintava o carro de amarelo e as pessoas começaram a botar a fitinha amarela. Então, quer dizer, isso supõe-se de uma das origens. Alguma coisa nesse sentido? Porque, e aí também assim, até para a gente deixar já para o próximo bloco, ele aparentemente, né, segundo a história, não apresentava sinais, e isso talvez seja um dos grandes desafios, seja da família, do profissional, de estar atento a esses sinais que muitas vezes eles não são tão visíveis, né? Então eu estou deixando essa questão já para você começar no próximo bloco. Então a gente está encerrando aqui, você que está nos acompanhando, já voltamos daqui a pouquinho no próximo bloco, então com Laís Bertossi. Aguarde que estaremos de volta.